Na última aula ficámos mais ou menos por aqui, à volta disto. Portanto, temos a calculadora. Algumas operações já estão implementadas, outras não. Portanto, as outras operações vocês implementam em casa, se não implementaram. E começamos aqui então a ver a parte dos menus. Portanto, criação de menus. Portanto, é muito simples chegar aqui, criar novos menus, apagar, inserir, remover. Portanto, esta parte está muito simplificada, é tudo aqui feito aqui com a interface gráfica. Além disso, vimos a criação de toolbars. Portanto, o típico é ter um conjunto de botões, pode ter separadores, mas pode ter outros elementos diferentes nas toolbars. As toolbars têm propriedades que a pessoa pode fixar a toolbar em cima, em baixo, dos lados, as coisas todas, mas quando isso já está tudo feito. Além disso, vimos depois também aqui a utilização de uma status bar. A status bar arrastamos só para aqui, ainda não utilizámos, vamos utilizar a status bar. E podemos começar aqui por utilizar a status bar e a seguir vamos falar aqui do exit, por exemplo. Portanto, o exit neste momento tem pelo menos duas saídas diferentes, ou pode ter mais de duas saídas diferentes. E vamos falar quando se realmente a pessoa deve unir os handlers, se deve ter handlers diferentes e depois unir os métodos, ter só o método. Vamos ver essas coisas. Portanto, há casos onde pode fazer uma coisa, há casos onde se faz outra. Portanto, não há aqui uma receita geral para isto. Ora bem, propriedades. Vamos então aqui para o toolstrip status label. Portanto, isto é o nome. Vou tirar o 1, que não interessa ali o 1. Isto tem um autosize a true, quer dizer que aumenta e diminui com o conteúdo do texto. Aumenta e diminui com o conteúdo do texto. Vamos colocar isto a falso. Além disso, vamos aqui alterar mais algumas propriedades. Que vamos colocar a label a ocupar toda a largura. Queremos colocar a label a ocupar toda a largura. Mas o size é em pixels, o size é em pixels não ajuda muito. Portanto, o texto a pessoa pode apagar, este texto, que isto não interessa. Eu queria uma coisa chamada dock. Dock que é encostar a um lado ao outro. Border style. Scaling. Não encontro nenhuma propriedade para left to right, right to left, alinhamentos. Sim, eu queria uma coisa automática para ela adaptar-se aqui ao tamanho do elemento. Se calhar é necessário colocar aqui um gestor de layouts para isto. Eu queria era isto, anchor, mas associado aqui a isto, top left e também aqui ao lado direito. Esta propriedade diz como é que isto fica, qual é o tamanho disto, onde é que isto fica ligado. Anchor, anchor, no caso não sei como é que isto se pronuncia em inglês. A pessoa pode ir aqui ao Google e tanto ver.
até que não está lançada. Anchor. Ok. Às vezes o O lê-se A, isto em inglês acontece muito. É assim, eu estou aqui nas propriedades. Deixa-me lá ver. Pois, eu estava nas propriedades, estava nas propriedades erradas. Deixa-me lá ver que propriedades é que eu estava. Sim, eu estava no status strip. Sim, e este tem. Agora, a label é que parece que não tem. A label não tem. A label que não tem. Que... Ok, tu podes colocar a mão para já. Há aqui a possibilidade de colocar isto num container. Dock ocupar o espaço todo. Não é este espaço todo aqui. Aqui chama atenção de baixo. Que em relação. Oh! Vai para trás. Duck. Mas isto é em relação ao status strip e não à parte de dentro. Portanto, isto é em relação à parte de fora e não à parte de dentro. Ok, não há problema para já, fica assim. Pode ficar aqui onde estava. Depois vamos utilizar isto assim como está. Portanto, a label está aqui dentro. Aqui onde é que está a label. É isto. A label está aqui. Ok, então temos uma label. E agora nesta label vamos fazer o quê? Vamos na label escrever os valores que estão a ser utilizados na operação. Eu escrevo 9 vezes 5, então quero que a vai escrever isso, 9 vezes 5. Portanto, um pouco como temos na máquina de calcular do Windows, a pessoa que vai tendo operações, ela vai escrevendo isso aqui em baixo. Ok. Agora a questão é, afinal, nós vamos alterar o que é e onde. Portanto, eu quero escrever aqui o texto. Quando é que a pessoa escreve aqui o texto? Qualquer operação tem que vir aqui. Ok, então isso faz com que seja necessário ir aqui a estes métodos e adicionar isso. Então o melhor vai ser necessário colocar isto em vários sítios, então vamos colocar o método para escrever na status bar. Show on status strip. E agora eu vou enviar para aqui uma string, que eu vou dar uma string. O value aqui como já lá está, eu vou tomar uma coisa qualquer. Se for um número, a string vai ser um número. Se eu fizer, por exemplo... Por exemplo, o mais ou menos para lá, ia mandar o mais também. Sim, mas assim isto vai ter que ser chamado nos outros métodos todos. E enviar depois os operadores. Por exemplo, se eu fizer, se eu ficar algum valor à memória, eu tenho que enviar para aqui o valor todo de uma vez. Então aqui o que vamos fazer é... Temos que ir apanhar a label. E a label... O nome da label... O nome da label está aqui. Full strip status label.
ponto text. Isto foi apanhar a classe, não é isto. Ponto text mais igual ao texto que a pessoa recebe. Mais igual, tem que estar tudo junto. E precisamos de um método para limpar isto. Vamos só fazer aqui um método para o clear. De vez em quando você não sabe fazer isto. Clear. Set strip. Não precisa de nada. Sim. E coloca isto vazio. Ok, então temos um método que adiciona alguma coisa. Assim, aqui em vez de show vai ser antes add, adicionar alguma coisa. Se a pessoa quiser um show, quer dizer que é para ignorar o que lá está e colocar de novo. Portanto eu vou aqui criar também um show e o show é sem sinal mais. Ok, temos aqui 3 métodos, desta forma isto fica melhor organizado. Então temos um método que limpa, um que adiciona e um que mostra uma string. Portanto, limpa o que lá está, é como se limpasse o que lá está. E outro adiciona. Portanto, este add-on podia ser add-to. Ok, portanto, o nome está mais ou menos, a preposição se calhar não está correta. Para já também não. É muito importante isso. Então agora vamos chamar estes métodos. Vamos chamar estes métodos. Ora bem, esta solução certamente que não é a melhor. Isto precisava ter aqui um padrão de projeto, aqui se calhar um observador observado, daqui a outras coisas mais elaboradas, mas para já vamos com esta solução simples. E vamos então alterar aqui isto. Portanto, quando se dá um clique no número, o que é que se faz? Adiciona-se esse número à caixa de texto e vamos adicionar esse número também aqui. À status var. E vamos ter que repetir isto depois também para as operações. Vamos aqui ver aqui das operações. Ora bem, memory click vai ser necessário ali, vamos já ver onde é que é. Operações. Isto é o igual, e, portanto, as operações é isto, portanto, quando existir uma operação, mais ou menos vezes a dividir, o botão tem o sinal da operação, então vamos adicionar esse sinal aqui a status var. Vou dar aqui um espaço, mais outro espaço aqui no fim e aqui no meio btn.text.
Agora, adicionar o texto à status var. Vamos só ver, depois podemos ainda resolver o resto das coisas, ou igual, e temos mais coisas que poderão ser resolvidas, podem ser melhoradas. Sim, peraí só, agora estou a pensar aqui uma coisa, quando a pessoa escolher aqui as operações, ele vai adicionar aqui em baixo. Para já não vai mostrar nada lá em baixo, que alguma coisa se passou aqui. Já mostro. Mas cá em cima ficou isto. Ponto tag, ponto string. Eu vou voltar a pôr outra vez. Isto, ora bem, isto, quero aqui toolbox. Strip e status label. Propriedades e alterar aqui o nome. Ok, vamos ver, funcionar. Sem falta só limpar isto. Ora bem, isto na toolbar, isto está aqui, status strip. Tool strip, sim. Tool strip, status strip. Tool é esta cá de cima, tool é que é esta. Sim. Tool strip, já lá ver, tool strip status var. Tool strip status var. Acho que foi, deixa eu apagar isto, eu coloquei uma. O que é esta aqui? Esta é uma status bar, esta de cima. A de cima é uma status bar. Não, uma toolbar, a de cima é uma toolbar. A de cima é uma toolbar que é tool strip. A de cima é esta. Antigamente é que era bares. Antigamente era toolbar, menu bar, não sei quantos. Era barras de tudo. Agora são filas. Tool strip é esta de cima. Status strip é que é cá para baixo. Status strip. Ele diz que isto é o que é? Um status strip. Ok. E agora aqui é quando adicionar a label. Adicionar a label. Vamos tirar o auto size. Portanto, auto size a false. E apagar o texto. Colocas aqui um tamanho fixo. Executar, ora bem, os números, portanto depois o texto pode estar alinhado a um sítio qualquer. Olha, tem esse problema, estão a ver o problema? Só vai aqui clicando nas operações e ele vai sempre adicionando. E depois vai escrevendo o resto para fazer o igual para dar o resultado. Portanto, melhorias, o texto alinhado à esquerda. Texto alinhado à esquerda.
Ok, já temos o texto alinhado à esquerda e agora falta só resolver aqui a operação. Como é que se resolve a operação? Eu vou criar aqui um método que devolve o texto que está na toolstrip para não aceder. Getters statstrip text. Portanto, isto não recebe nada e devolve uma string. E aqui vai fazer um return do texto que está. Ok. Portanto, temos um método que devolve o texto que está na statstrip. Agora o que temos que fazer é, nas operações, vamos aqui então às operações, olhar para baixo. Nas operações, temos que verificar se já existe ou não uma operação. E a melhor solução é verificar se existe lá um espaço no fim. Todo caractere é um espaço. Podemos também validar que a pessoa não pode fazer o mais sem ter o número. Também pode acontecer isso. Portanto, vou aqui mostrar isso. Portanto, eu posso chegar aqui. Chega aqui, sinal mais, portanto eu começo logo a escrever operações, sem antes escrever números. Portanto, há que evitar também isto. Portanto aqui o sítio é o mesmo, agora é que vamos evitar. Vamos evitar escrever operações sem números. Como é que isso faz? Vamos começar por obter o texto que está na caixa de texto. Então assim, eu vou fazer esta validação aqui só para a status bar e depois também tinha que fazer a validação aqui na operação. O utilizador pode chegar, pode não escrever nenhum número e fazer logo mais. Portanto, isso também se tinha que validar isso. Então a gente considera que a promoção é um 0 e fazia 0 mais. Portanto, há as duas possibilidades. A primeira coisa é buscar o texto que está na caixa na status. Vamos ver se temos um espaço no fim. Se tivermos um espaço no fim, agora há aqui vários métodos que podem ser utilizados para verificar se no fim existe um espaço ou não. Podemos, por exemplo, utilizar o last index of, ou ter a posição onde está o espaço, podemos procurar o espaço. Podemos utilizar o Coco Contains, ver se contém ou não um certo caractere. Há aqui várias possibilidades. Por exemplo, utilizar o Contains a ver se a string contém isto, else isto. Portanto, se o comprimento for maior que 0 e este string contiver um espaço, então quer dizer que já temos lá uma operação.
Então neste caso vamos alterar a string. Vou ter aqui uma substring desde a posição 0 até ao comprimento -3, que é para retirar o espaço, a operação e outro espaço. E agora vamos colocar a nova string. Caso contrário, quer dizer que não existe, e então vamos adicionar isto. A pessoa podia ainda colocar isto tudo dentro de um if, que agora há a questão de evitar que a pessoa faça logo mais antes de escrever o número. A pessoa pode ter logo 0. Então neste caso daria 0, e quando a aplicação inicia teria que colocar logo o 0 que cá em baixo na status bar. Ok, para já pode ficar assim. Vamos ver o resultado. Portanto, se eu escrevo um número qualquer, mais, menos, faltou só adicionar a operação, alguns. Vou ver se ele não faz. Há uma que funciona e outra que não funciona. Ok. Assim, também existe aqui um bug, que é aqui com as cores. Vamos ver se a pessoa der 2 cliques no mesmo botão. O anterior, ele apaga o anterior, portanto a ordem pela qual se aplica as cores. Se carregar 2 vezes está selecionar. Pode ser, também se pode assim. Ok, pronto. É uma questão de ter sempre o lado positivo. Pode estar a cancelar aquela intenção de carregar esse botão. Sim, pode ser. Ok, continuo a escrever. E agora aconteceu isto, que foi, eu escrevo isto, eu dou um sinal, não clico no mais, como ele sabe que tem lá o mais, ele vai apagar coisas para trás. Paga 3 em 3. Então, isto quer dizer que se calhar isto ia ser resolvido de uma forma diferente. Portanto, há sempre aqui vários problemas, a pessoa pode resolver isto sempre de formas diferentes. Por exemplo, podia verificar se existia aqui operações. Portanto, se o comprimento superior a B3 maior ou igual a 3, vou alterar isto um pouquinho. Se for maior ou igual a 3, eu vou colocar isto. Então vamos entrar aqui. Portanto, se for maior que 3, quer dizer que podemos ter lá uma operação. Então vamos ver se temos operação ou não. E agora o que eu vou fazer é, vou criar uma string auxiliar para obter os 3 últimos caracteres. E agora é aqui que eu vou verificar se tem lá
o espaço, por exemplo. Portanto, se isto tiver um espaço, então quer dizer que já existe um espaço que temos que retirar o que lá está. Caso contrário, portanto, se não há lá a operação, faz isto. Mas aqui também tem que fazer isto. Portanto, se o comprimento é menor que 3, se o comprimento for menor que 3, não tem que fazer nada. Se o comprimento for menor que 3, podemos retirar isto para ele. Se for menor que 3, não, tem que adicionar o número. Não pode ter o 1 mais qualquer coisa, tem que adicionar isto. Tem que adicionar isto. Se contém faz isto, else aqui vai entrar aqui. Ou faz isto ou faz isto. Caso contrário também vai ter que fazer isto. Vamos lá ver as condições. Então vamos ver se o comprimento é maior que 3. Isto porque se tiver uma operação já tem lá pelo menos 3 dígitos. O espaço mais e outro espaço. Portanto, se o comprimento for superior a 3, vamos então verificar se já existe lá um espaço ou não. Se existir espaço, quer dizer que já existe lá uma operação, então temos que ir retirar. Se não existir nenhum espaço, adiciona-se a operação. Se o comprimento é menor que 3, então se tem lá um número qualquer, então adiciona-se a operação. O método que eu criei foi um método muito simples, que foi este. É só fazer o retorno da variável text. Então, para não estar a ficar diretamente a aceder, eu vou ter aqui os métodos. Então, vamos ver se isto ficou melhor. Ora bem, fazer um mais. Ok, aparece um número. Escrever números, mais, menos. Ok, isto agora, como isto foi uma feature de um bug, as coisas não ficam sincronizadas. Aqui, quando aqui aparece e aqui, este não está sincronizado, porque isto foi bug. Agora nós vamos avançar, escrever outro número, colocar sinal mais, depois ele continua a escrever porque ele não está no fim. Ok, mas pelo menos já não apaga para trás. Pelo menos não apaga para trás. Que era mal estar a apagar para trás. Portanto, como podem ver, depois quando a pessoa quer acertar esses casos particulares, está a trabalho aqui a afinar aqui as condições todas. Ora bem, antes de ir ao intervalo, vamos só aqui ver uma outra questão, depois vamos fazer um exemplo diferente. Que é, por exemplo, aqui assim, em relação ao exit, bem, neste momento nós temos pelo menos 2 saídas aqui para a aplicação. Portanto, quando se dá um clique no menu e quando se dá um clique na toolbar. Ora bem, agora a questão é, será que isto devia ir tudo para o mesmo handler?
Portanto, eu devia de associar tudo ao mesmo método ou devia ter métodos diferentes. É assim, no caso do Exit, em princípio isto podia ir tudo ao mesmo handler. Havia só um método que responde a estes eventos. Mas existem muitos casos, por exemplo, eu devia ter aqui um menu onde eu selecionava opções. Por exemplo, um menu com as cores. Depois o menu com cores, quando escolher a cor do fundo, então ele marca-me a dizer qual é a opção que está selecionada. E como eu posso fazer isso de muitas formas diferentes, nesse caso, já cada opção ia para um handler diferente. Porque depois apontem todos. Depois vou apontar todos para o mesmo sítio. Isto porquê? Porque se eu vier aos menus eu tenho que fazer um visto. Se for aqui na toolbar, se calhar coloco o botão em baixo, depois a ação é diferente. Depois vai ter que haver uma resposta sobre a interface gráfica, que vai ser diferente de acordo com o que eu selecionei, mas depois a ação que se vai fazer, sempre que seria colocar a cor de fundo, era igual para todos. Ok, então vamos fazer isso rapidamente. Vamos fazer rapidamente que é, vamos aqui colocar uma cor de fundo, back color, isto vai ter só 3 cores, RGB, red, green e blue. Vamos ver os nomes que temos aqui. Ok, eu posso manter estes nomes. Back color, red, green, blue. Agora vamos aos eventos. Quando existir um clique, eu vou chamar back color underscore click. Então eu vou chamar este método back color underscore click. Enter. Ora bem, e este método vai ser chamado por todos. Agora venho aqui, seleciono back color, onde é que está aqui o back color underscore click, vou ao outro e seleciono aqui o back color underscore click. Portanto, crio uma vez e depois seleciono em todos os botões o mesmo método. Portanto, todos os botões vão chamar o mesmo método. Agora aqui pode fazer um switch. Portanto, nós o que é que tínhamos lá em cima? Nós tínhamos... Portanto, nós podemos ter botões na status bar ou menu items, no caso dos menus. Portanto, aquilo é um menu item. Menu item, vamos ver o que é o menu item. O menu item, portanto, isto vai derivar de menu, que vai derivar de uma componente, que orienta até chegar ao objeto. E agora, além disso, vamos ver o outro elemento. Portanto, menu item é cada elemento destes. Cada elemento destes está aqui no fim. Isto é um toolstrip menu item. Toolstrip menu item. Vou colocar aqui toolstrip
strip menu item. O outro objeto que queremos ver é este aqui assim, um botão destes, tool strip button. Tool strip button. Isto é só para ir à ajuda a ver qual é a classe que a pessoa pode utilizar. É comum a estas duas classes. Para fazer ali o cast certo. Portanto, isto pode ser um tool strip item ou uma componente. Ora, tool strip menu item. Pode ser um tool strip item. Vai ver o botão. Pode ser um tool strip item. Estão a ver o que eu estou a fazer? Eu estou a olhar para estes dois elementos, para estes elementos aqui, ver qual é o tipo de dados dele. Estou a olhar para os elementos que estão na toolbar, ver qual é o tipo de dados, a ver qual é o tipo comum. Qual é o tipo comum para fazer o cast para esse tipo comum e para ver se tem a propriedade certa para se trabalhar. Portanto, em princípio, temos estes dois tipos comuns, tool strip item ou componente. Portanto, vamos tentar trabalhar com estes tipos. Portanto, aqui, em vez de control, vamos passar isto para um tool strip item. Que é o comum a estes dois. E agora vamos ver se isto realmente tem aqui para dar text. Tem para dar text. Que é o texto que está no botão ou o texto que está no menu. Tendo atenção que o botão em princípio falta-lhe o texto. Temos que assinar o texto depois. Apesar do texto pode ficar escondido, mas falta-lhe o texto. Ora, o texto pode ser qualquer coisa como red. Ora, muitas vezes a pessoa esquece se que se escreveu isto em letras maiúsculas, se escreveu em letras minúsculas, por aí em diante. Portanto, uma solução é colocar isto tudo, por exemplo, to lowercase, e agora estou a usar aqui as letras minúsculas. E assim é indiferente se a pessoa escreve letras maiúsculas, escreve letras minúsculas. Ora bem, a propriedade text pode não ser a melhor. Porquê? Porque no texto eu posso ter o e-comercial. Gosta de criar a tecla de atalho. Mas se calhar é melhor a tag. Vamos lá, tag, podemos fazer do string primeiro, fazer a conversão para uma string e depois a string é que se converte do lowercase. Do lowercase. E assim a pessoa evita o problema de poder ter o e-comercial lá dentro da string.
Ora bem, aqui o que é que vamos fazer? Aqui vamos setar um valor de color.red. É o mesmo C. Sim, tem que ter, peraí, sim, este aqui que está mal. Tool strip, ora bem, isto vou chamar isto item, e assim chamar isto item, e a cor é que vai ser assim. Vamos alterar o back color para esta cor. Não sei lá em cima que estamos a dizer que o defeito é azul. Sim. A pessoa coloca uma cor por omissão, por defeito. Sim, assim, aqui o defeito estava o red. Portanto, isto até podia começar com nada, aqui posso começar com nulo, porque já tem ali um por omissão. Nulo. Diz que nulo não pode ser, então vamos manter o vermelho com a por omissão. Sim. Ora bem, no blue depois deixa eu contar. Ora bem, RGB. Assim, RGB, ok? E agora quero fazer aqui outra coisa que é item.selected toma o valor de true. Item. Isto é só o get. Item.select. Vamos selecionar o elemento. Esse argumento vou colocar um vistozinho para a gente saber qual é. Isso vai pôr o marketing de funcionar. Sim. Vamos lá ver qual é a ideia, o resultado. Cor green. Sim, até que está vazia. Stop. Então vamos preencher as tags. Red, green e blue. Ora bem, ela altera as cores, mas não coloca aqui o visto a dizer que está selecionado.
Então vamos ver como é que isso faz. Vamos selecionar sempre aqui o vermelho. E vamos aqui às propriedades. Checked. True or false. Vamos colocar para checked a true. Em vez aqui do selected item.checked. Ora, eu vou colocar aqui o checked e a seguir já vou. Portanto, checked a true. Vamos ver o código gerado. Deve ter lá um checked a true. F12 aqui. Control find check da true, está aqui. O problema disto é que se isto for o tipo correto, a propriedade existe, se for um outro tipo de dado, a propriedade não existe. Portanto, isto que eu queria fazer era isto. Só que isto funciona se isto for do tipo certo. Portanto, aqui eu queria fazer qualquer coisa como isto: item.check da tal valor de true. Se ele diz que não conhece o check, não conhece o check porque eu estou a fazer esta conversão e não a utilizar o tipo certo, que seria este. Aquele é este. Sim, agora já existe o check. Portanto, isto quer dizer que este método depois não serve para os menus. Portanto, mas se calhar há partes que são comuns. Portanto, falta depois tirar ali o check nos outros. Falta ali tirar o check nos outros. Mas já está a colocar o check. Eu já fiz aquela operação que os tags e ele continua a dar a exceção. Continua a dar a exceção. Ora bem, então vamos lá ver. Portanto, aqui tem que, em termos das propriedades, colocar na propriedade text esses elementos. Portanto, a propriedade text tem que ficar semelhante à propriedade text. Portanto, em diferentes fica igual. Por exemplo, eu posso colocar o red, aqui posso colocar o i comercial para ter a tecla de atalho. No green eu vou colocar aqui o i comercial no G. A tag não pode ficar em letras maiúsculas ou minúsculas ou uma mistura, indiferente. Então eu vou colocar o i comercial, portanto as teclas de atalho aqui nas letras. Então essa é a vantagem de utilizar a propriedade tag e não a propriedade text. Agora, se executar isto, portanto, ele há de ter que ficar a propriedade tag. Então, há que ter atenção que isto não pode estar vazio, senão obtens um null point exception. Portanto, fica ali selecionado. Ficando selecionado, a pessoa pode retirar a seleção tudo que está antes. A pessoa pode fazer uma coisa aqui do género. For para cada full strip menu item existente em item.parent.getParent
get items ponto, vamos aqui olhar para o código gerado, ele gera isto, Ctrl+C, Ctrl+Find, e depois vai adicionar isto aqui ao menu Add Range Drop Down Items, que adiciona os diversos elementos. Ponto get Portanto, o que é que isto aqui está a fazer? Está a fazer o seguinte: a pessoa tem um clique no green. Eu clico no green, então eu peço ao green qual é o pai dele, que é este menu todo. Então vou ao menu buscar todos os elementos, percorro todos os elementos e retiro a seleção, antes de colocar a seleção. Portanto, eu para obter qual é o menu, pergunto ao próprio elemento quem é o pai dele. Quem é o pai dele? Portanto, get parent, que seja parentes, este é o método, ponto, items. Isto que faltava ali era for each. Para cada i existente no menu, faz i ponto checked toma o valor de falso. Portanto, correr todos os elementos que estão no menu, vamos ao elemento, obter o pai, obter todos os elementos do pai e vamos colocar o check da false. Vamos ver se é isto. Aqui, green, blue, e temos só um check. Portanto, vamos criar um novo projeto, file new project. Portanto, isto é Windows Form Application. Vamos dar aqui o nome ao projeto. Listbox demo. Ok. Listbox demo. Estou tentando só alterar aqui o título, sim, de forma, que é o texto de forma. Então vamos querer apresentar uma coleção de elementos. Uma coleção de elementos em forma de lista. Temos o listbox, temos o listview. Vou utilizar o listbox, já mais simples. Portanto, listbox. Ok, agora vamos aqui ao Google à procura de
Ok, portanto foi ali. Aqui. Portanto, este é um list box. Vão à toolbox, procuram um list box. Google, procuram por fruits list em inglês. Vamos procurar aqui uma lista de frutos. A pessoa não está a escrever isto, não é? Você está a escrever. E depois aqui na Wikipedia temos aqui uma lista de frutos. Ok, vamos copiar aqui meio dúzia deles. Até por exemplo aos cranberries. Copy. Ctrl C. Tá? Copiam uma lista de frutos, de nomes de frutos, e voltamos para a aplicação. Agora na aplicação vamos aqui à propriedade items e ele diz aqui collection. Só dá aqui um clique nos três pontinhos, ele abre aqui uma caixa para as pessoas colocar a lista. Ok, está feito. Portanto, propriedade items da listbox. Dão um clique aqui nos três pontinhos. Ele abre esta caixa de diálogo e vocês colam. Colam a lista. Propriedade items. Portanto, selecionam a listbox. Vão à propriedade items. Dão aqui um clique nos três pontinhos. Ele abre uma nova janela e colam aqui a lista. Deixa eu pensar a passar. Não alterei nada aqui nas propriedades, só mesmo isto, auto size, list box, nem auto size aqui, list box. Okay. E agora vamos só dar aqui um nome à list box. Vai se chamar LST Fruits. Então dar um nome à list box. E agora, por exemplo, eu vou dar um duplo clique na list box que ele quer achar o método clique. Já aparece aqui. Já está aqui o nome da list box. E agora, para já, quando eu der um clique, vou só mostrar uma mensagem de diálogo. Vou só aqui uma message box. Message box. Ponto show. Vamos mostrar um texto e o texto vai ser só a linha selecionada. Como é que Portanto, eu aqui dei um duplo clique para ele gerar este método. É só dar um duplo clique que ele gera logo para... Deixa eu ver o nome de LST Fruits. Sim. É mesmo à lista. A lista, sim, é o nome da lista, sim. É o nome que eu dei à lista. O duplo clique ele gera logo um método para responder ao evento por omissão. Portanto, aqui na lista o evento por omissão é este. Não, portanto, a primeira coisa foi alterar o nome. Agora só dá aqui um duplo clique e ele vem para aqui. Ele gera isto automático. Portanto, dando aqui um duplo clique no objeto, ele vem para aqui e gera isto automático. Ok, agora vamos só aqui, por exemplo, int pós a posição onde houve o clique é lstfruits.listindex. Selected listindex. Esta é a posição onde aconteceu. String o texto, que vai ser o nome do fruto, LST fruits, pronto. Selected
value. Select item. Eu percebo que isto devolve objetos, que isto pode lá estar, pode fazer objetos. Só pode colocar objetos. Select value, ponto do string. E agora só mostrar uma caixa de diálogo. Ok. Mas isso não dá a fazer uma rede ou lista, não? Portanto, isto vai mostrar uma string. O messagebox.show mostra uma caixa de diálogo, não é, com uma string. A string, eu estou aqui a criar a string, que tem este texto fixo, depois tem chaveta, 0 chaveta, isto é para colocar o primeiro parâmetro, que é o text. Depois on position, 2 pontos, depois aqui chaveta, 1 chaveta, é colocar o segundo parâmetro, que é o pós. Portanto, ele vai criar esta string. E onde estão aqui os números entre chavetas, vai colocar as variáveis. Continuar, executar isto. Eu vou selecionar o primeiro elemento, segundo elemento. Ora, ele não veio para aqui porque colocar ponto de paragem. Aqui, executar outra vez. Ok, parou. Já parou. Nenhuma exceção para ser deixado do select Sim, ele está a dar aqui uma exceção no value, sim. Portanto, a posição, acho que funcionou aqui o value. Então, acho que vou fazer um stop e alterar isto. Selected item, ponto to string. Tem um objeto, ponto to string. Banana, vamos executar isto. A posição foi a posição 3. O texto, banana. E se continuar, já mostra isto. Portanto, se eu agora andar para baixo com as setinhas, ele continua a mostrar novas caixas de diálogo. Ok? Portanto, é sempre que o índice é alterado. Portanto, isto pode ser o clique, pode ser outra coisa qualquer. Faça o índice é alterado. Portanto, troquem aqui o selected value por selected item. Há que ter atenção que a list box pode ter múltiplas seleções, então se a pessoa quiser pode selecionar múltiplos elementos, e então depois tem múltiplas seleções. Então tem o selected items no plural, que é a coleção das linhas que estão selecionadas. Mas depois tem que indicar que a caixa vai ter múltiplas seleções.
Portanto, se a pessoa quiser selecionar múltiplos elementos, há propriedades para isso. Deve de ser o list box. Selection mode. Selection mode, sim, está aqui só um, é isto, pode ter múltiplos. Portanto, neste momento está só um, quer dizer que só queremos um elemento. Portanto, podem colocar caixa de mensagem em comentário. Portanto, não queremos a caixa de mensagem sempre aí a ser ativada. E vamos agora adicionar aqui mais uns botões. Toolbox. E agora eu vou adicionar o botão Save e o botão Load. Um botão para o Save e um botão para o Load. O primeiro botão pode ser Save, ou não para o botão btn Save, e o outro btn Load, e aqui Load, Save e Load. Ora bem, agora vamos aqui à Toolbox, que eu quero mais coisas da Toolbox. Vou fechar isto tudo aqui. E quero isto. Caixas de diálogo. Caixas de diálogo. Caixas de diálogo, podemos aqui experimentar uma muito simples, por exemplo, Color Dialog. Vou arrastar um Color Dialog aqui para o formulário. Color Dialog. Ok? Portanto, Color Dialog é uma componente, portanto não é para ficar visível aqui no formulário. E então temos logo aqui por omissão qual é a cor por omissão que ela vai apresentar. Então eu vou colocar isto, por exemplo, mostrar um azul por omissão. Se a pessoa quer que a caixa de diálogo apresente as cores todas ou não, portanto este full open é isso, vamos dizer que sim, temos todas as cores possíveis. Portanto, o full open é para ele mostrar as cores todas ou não, portanto ele mostra uma seleção de cores, portanto por omissão ele mostra uma coisa assim do género, deste género. Se ter o full open é isto, é mostrar cá como esta caixa aqui. Full open é mostrar as cores todas. Se não tiver o full open, portanto, tem uma caixinha tipo esta só. Portanto, full open a true e está feito. Por exemplo, quando eu der um clique aqui no formulário, ele mostra a caixa para escolher a cor e altera a cor de fundo. Vamos lá fazer isso. Duplo clique no formulário e agora faz this.color dialog 1.show show dialog, aprende fecha parênteses, ponto e vírgula. Está um resultado. Resulte dialog resulta. Resta uma valor disto. If se o res for igual a dialog result ponto ok,
E então faço this.backcolor, tomo o valor de this.color dialog.get .color, talvez. Só experimentar, a ver se é isto. Tem a caixa com as cores todas, escolho aqui uma cor qualquer. Ok. E tem aqui o formulário na cor escolhida. Certo? Portanto, eu dou aqui um clique. É isso que eu sei. É isso que eu aqui no form load. Ok, tudo bem. Quando o evento foi. Quando se deu. O evento por omissão no formulário é o load. Quer dizer que antes de mostrar o formulário, ele mostra logo esta caixa dela para a gente escolher a cores. Fica a funcionar? Sim. É assim, portanto, eu cheguei aqui ao formulário e dei aqui um duplo clique no formulário, ele criou este. Quando na verdade queria programar o clique, então é melhor ir aqui à caixa de diálogo, propriedades, eventos, e vamos, em vez disto, apagar isto. E vou aqui antes criar um para o clique. Ora, eu apaguei, ele apagou-me ali o código. Vou andar para trás. Sim. Ctrl X. Sim, isto é em relação ao formulário, sim. Ora bem, propriedades. Apago aqui este e vou colocar aqui no clique. Clique. Portanto, eu quero quando der um clique no formulário, ele mostra uma caixa de diálogo. Vou selecionar a cor. Ok, aqui colo então. Cuidado que não cais ao poço. Sim, fazem antes no form no clique, em ver que por omissão é o load. Portanto, a pessoa der um duplo clique no formulário, ele gera o handler. Sim, por no clique, podia ser o double clique, podia ser. Sim, esse eu precisava um duplo clique, então escolhi a cor. Sim, a pessoa escolhe qual é o evento que quer. Sim. Diz? Dúvidas? O que é isto? Isto é este objeto que eu arrastei aqui. Eu peguei aqui no Color Dialog, arrastei para aqui para o formulário e ele ficou aqui. Portanto, são aqui esta componente. Sim. Ora bem, o que acontece é que a vantagem da pessoa arrastar para aqui a componente é que se quer ficar aqui, a pessoa vai à janela de propriedades, altera aqui as propriedades da componente. Mas é assim, eu geralmente gosto de escrever o código todo, portanto ele assim gera metade do código. Eu geralmente gosto de escrever o código todo, então agora eu vou mostrar como é que se escreve o código todo, rapidamente, que o tempo é pouco. Rapidamente, que o tempo é pouco. Portanto, eu vou colocar isto tudo em comentário, barra asterisco, asterisco barra. Portanto, eu quero um color dialog, que é o nome da classe. A pessoa pode ir à toolbox e ver qual é o nome da classe. Aqui faz-se F1. F1 isto vai para a classe color dialog. Tem aqui a informação toda e depois tem aqui o exemplo. É só copy paste disto, está feito. Pronto. Está aqui e agora this.backcolor
this.backcolor com o valor disto. Portanto, este é copiar o exemplo que temos aqui na classe Color Dialog. Portanto, como é que eu fiz? Escrevi Color Dialog F1. Portanto, vocês devem de ter ajuda offline. A ajuda offline abre aqui este sistema de ajuda. No fim, portanto, isto tem aqui a classe Color Dialog. Explica os métodos, construtores, as propriedades, os eventos que temos por aqui em diante. E depois tem aqui um exemplo. Exemplo que é criar um objeto tipo Color Dialog, abrir a janela toda ou não, portanto, allow full open, portanto, eu antes tinha colocado true, então tínhamos as cores todas, e aqui não vamos ter. Precisamos querer ajuda ou não sobre esta caixa de diálogo, usou a F1, o que acontece. Qual é a cor por omissão? Qual é a cor que eu vou colocar por omissão? Portanto, quando a janela abrir, uma cor vai estar selecionada. Portanto, a cor que está selecionada aqui até deve ser a cor do fundo. Então eu vou alterar isso. Depois, mostra a caixa de diálogo. Se o resultado for ok, quer dizer que se escolheu uma cor, então faz o que for necessário com essa cor. Então vou só aqui alterar isto, que é... Vou permitir mostrar todas as cores, abrir as janelas todas. A cor por omissão vai ser a cor de fundo do formulário. Quer dizer que se alterarem duas vezes a cor, vão reparar que a cor vai estar selecionada do formulário. E está feito. Vamos ver. Portanto, seleciono. Portanto, aqui a cor, vou escolher aqui um azul qualquer, ok. E agora seleciono outra vez o azul que eu escolhi. Agora vou escolher o vermelho. Ok. Portanto, quando mostra a caixa de diálogo, eu posso aqui definir as cores todas, adicionar, ok. Portanto, ele seleciona ali a vermelha porque a cor não existe aqui dentro destas. Mas depois quando se abre, ele já mostra ali a cor direitinha. Ora bem, F1, sim. Não falar disso. Não podemos falar. Sim. Para ajudar. Portanto, ajuda. Verifiquem isto. Têm que alterar também esta opção, Set Help Preferences, para ver isto no Help Viewer. Então, numa no Help, seleciona esta opção. Isto vê-se mal, puxar isto para baixo aqui, para ser melhor. Para começar a ajuda no Help Viewer. Portanto, que é para mostrar ajuda offline e não online. Depois nos testes. Sim, depois as avaliações têm que ter ajuda offline. É assim, depende do que está aqui instalado. A pessoa vem aqui, adicionar e remover conteúdos. Então agora vai aqui fazer a lista de tudo. Isto é que está no disco. No disco tenho isto. Online, o que é que tem online? Online tem por aqui muita coisa e a pessoa escolhe o que é que quer adicionar. Online tem isto tudo. Há isto tudo online. No disco tenho só isto. Eu posso fazer aqui online, faço adicione, depois faço o update e ele baixa tudo para o disco. Portanto, verifiquem se têm ajuda. Portanto, isto é importante, terem ajuda offline. Qual é a razão que poderíamos ter o nosso Microsoft Help? Sim. Portanto, isto. Sim. Ok, portanto, aqui tem a opção de escolher. Sim. Portanto, tem a opção de escolher entre o disco e a ajuda online. Portanto, a ajuda online, ele vai à net buscar tudo que existe.
Depois a gente escolhe o que é baixar, faz aqui a add do que quiser baixar. Aqui, para isto, o que é que precisam? Precisam disto. Ok, já percebi, já percebi. Aqui. Ora, Portanto, devem ter aqui várias coisas, tem muita coisa que podem baixar. Portanto, não é preciso estar a instalar tudo. O principal é logo isto. Logo primeiro. Portanto, eu aqui até tenho no estado se está local ou não. Portanto, aqui, onde é aqui o local, quer dizer que está aqui no disco. tem mais algum para baixo? Não, não tenho nada instalado, não. Só tem esses três. Só tenho estes três, sim. Ok, fazem um update e a seguir então, tem que fazer isto, escolher esta opção. Para ele mostrar a ajuda local. Portanto, e assim tem a ajuda toda aqui na aplicação, para não é necessário ir à procura de outras coisas. Está aqui tudo. Ora bem, vamos avançar. Ora bem, há dúvidas em relação a este código? Deixa-me só ver. Portanto, isto foi um copy-paste, adaptei aqui duas coisas. Portanto, coloquei o true em abrir todas as cores, no allow full open, e a cor que vai iniciar é this.backcolor, a cor do formulário. Se a pessoa dá um OK, quer dizer que escolheu uma cor, então coloca no formulário essa cor. Criar um método para mostrar uma caixa de diálogo para o Save As, para escolher o nome do ficheiro onde vai gravar. Para isso, se vemos aqui as caixas de diálogo, temos aqui um Save File Dialog. Portanto, eu aqui podia fazer a mesma coisa. Ou crio aqui um objeto e altero algumas coisas, ou faço tudo no código. Portanto, eu geralmente gosto de fazer tudo no código, vou apagar aqui isto tudo. Portanto, eu pelo menos venho aqui só para ver o nome do ficheiro, o nome da classe. O nome da classe é Save File Dialog. Ok, então temos o nome da classe, então vamos aqui criar um método private, isto devolve uma string, vou chamar de choose file, save file. Apêndice, fecha parênteses, e agora aqui aquilo era save file dialog, o nome da classe. O nome da classe é este, vou fazer F1, vou à ajuda, F1. Estou aqui no nome da classe, agora ando cá para baixo e copio o exemplo. Copio até aqui, só preciso deste bocadinho, não preciso de todo. Eu vou colar aqui. Bem, vamos ver o que é que temos aqui. Criar um objeto tipo Save File Dialog. Criar os filtros, isto é, os tipos de ficheiros que a pessoa quer ler. Tipos de ficheiros que a gente quer ler. Indicar qual destes filtros é o por omissão. Portanto, este é o 0, este é o 1 e este é o 2. Portanto, aqui os filtros é um nome para o filtro e depois, entre parênteses, a extensão. Barra, para separar o filtro. A seguir, a extensão. A seguir, isto tem aqui a extensão. Ora bem, 0, 1. Não, isto tem só dois filtros. Portanto, isto é o texto que ele escreve e isto é a extensão. Isto é o texto que ele escreve e isto é a extensão. Por exemplo, se eu disser ficheiros de Java, então Java aqui fazia Java, podia escrever aqui só a informação asterisco.java, lá para saber, barra asterisco.java, barra, ok, portanto adicionei aqui um novo filtro. Portanto, a primeira parte é o texto, a segunda parte então é a extensão que a gente quer. Que é todos os ficheiros que têm extensão Java. Filtro. Eu vou colocar agora, este agora vai ser o 3, que é o último. Número 3. Restore Directory True. Isto é para, se eu abrir duas vezes esta caixa de diálogo,
e ele ir buscar a diretoria anterior, onde já tinha selecionado. Mostrar a caixa de diálogo com o show dialog. Se isto der um ok, quer dizer que temos um resultado. Se temos um resultado, é só fazer um return desse resultado. Return save file dialog ponto file name. Caso contrário, faz um return true, return nulo. Portanto, se a pessoa cancelou, devolve-se nulo. Ok, e temos um método para mostrar uma caixa de diálogo. Temos um método para mostrar uma caixa de diálogo. Agora precisamos de um outro método para... Precisamos de um método para gravar o ficheiro. Para gravar os dados todos. Vou colocar isto aqui em cima. Private void save list. Isto vai receber file name e vai receber uma lista de strings. Isto vai fazer system.io.file.save write all lines ok. Write all lines. E agora isto recebe o nome do ficheiro, que é o caminho, file name, vírgula. O segundo parâmetro é um array de strings. Mas nós temos uma lista, então é só fazer a conversão. List.as to array de string, ponto e vírgula, e está gravado. Portanto, o método recebe o nome do ficheiro, recebe um array de strings. Eu pego na lista, com o método do array, converto para um array de strings, e é isso que eu devolvo. Não preciso dessa parte de array de strings. Sim, eu vou explicar. Portanto, este método write all lines, ele pretende receber um array de strings. Ele pretende receber string, array, arr, então, ele quer isto. Ele quer um array. Portanto, nulo, para não dar erro. Portanto, este método write all lines recebe o nome do ficheiro, recebe um array de strings e escreve todas as strings dentro do ficheiro, ok? Só que aqui, o parâmetro que eu tenho é uma lista. Portanto, uma estrutura de dados, não é um array. Então, é preciso fazer a conversão para um array. Fazer a conversão para um array, assim, isso pode ser feito de muitas formas diferentes. Eu podia fazer um ciclo, percorrer a lista toda e ia colocando no array. Era uma solução. Ou então, chamar aqui métodos que convertem isso para um array. E agora, há aqui vários métodos. Há este. Portanto, isto converte para um array de strings, está ali o resultado. Portanto, eu posso chamar só fazer isto. Do array à parente fecha parênteses. Está feito. Ou então, posso utilizar esta segunda possibilidade. E neste caso, eu tenho que dizer qual é o tipo de dados aqui. Se eu disser esta segunda possibilidade, tenho que dizer que este tipo de dados é string. Portanto, eu chamo o método e digo que tipo de dados é string. Então, eu vou deixar as duas possibilidades. Esta possibilidade às vezes é útil, mas portanto, podiam fazer isto de forma mais simples. Portanto, neste caso, isto podia ser mais simples e faziam só assim.